Vamos então. Vamos voltar aqui então. Então, ó, 69 semanas. As primeiras 7 semanas, né? O rei Ciro, está no livro de Esdras, capítulo 1, ele dá o decreto. Em 49 anos, a cidade de Jerusalém e o templo é reedificado, restaurado. E agora ele diz que faltam 62 semanas até a morte que o ungido seja tirado. Quem é? É até a crucificação. Então, ó, eu tenho agora mais 62 semanas, ou seja, 483. E o que então aconteceu depois disso? Vamos ver o que aconteceu. Só um minutinho, que tem gente ingressando aqui. Para me colocar essas pessoas. Então, ó, o que aconteceu? Aconteceu o Pentecostes. Jesus, ele morre e o Espírito é derramado. Né? E agora? Em Romanos 11:8, Deus cega o entendimento do povo judeu, ó, e ele abre para os gentios. Então, nós estamos numa época que as semanas, a contagem das semanas, elas foram interrompidas. Por quê? Porque agora, nós, a igreja, estamos sendo enxertados. Abre comigo Romanos 11:25. Romanos 11:25. Abre aí comigo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Em qual época nós estamos, então? Plenitude dos gentios. E em qual semana? Nós estamos no intervalo entre a semana 69 e o início da última semana de 7 anos. Então, nós estamos agora num período no qual Jesus mandou pregar o evangelho a todas as nações. Ele mandou pregar a palavra, falou, ó, ide e pregai o evangelho em todas as nações. Então, nós estamos nesse período da pregação do evangelho para que entre a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação que vão entregar a vida para Jesus, de todos os povos e línguas. Eu vou te mostrar a plenitude dos gentios no Apocalipse. Lá no arrebatamento, o que vai estar diante do trono de Deus? Abre comigo o Apocalipse. Você está vendo que eu estou dando umas pinceladas em Apocalipse. Porque não adianta eu entrar no Apocalipse, na volta de Jesus, se você não tem um entendimento desses dois povos, da noiva, não é? Das 70 semanas de Daniel. Apocalipse capítulo 7, verso 9, olha que interessante. Apocalipse 7, 9. Diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestida de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo, sabe quem é essa multidão aí? É você. Deus mostrou o futuro do apóstolo João. Está mostrando a plenitude dos gentios. Mas e aí? E aí, então, nós estamos na plenitude dos gentios. Ficou para trás o quê? Uma semana. Tem 69, são quantas? Lembra lá o anjo com Daniel? 70 semanas. Então, tem uma semana por aí. E agora eu quero te mostrar agora as 3 linhas de pensamento da igreja sobre o arrebatamento da igreja.
Eu quero que você veja isso agora como um pensamento. Agora que você sabe que a noiva é composta de judeu e gentio, presta atenção. E nós, enxertados na noiva, viramos noiva. Vamos entender, então. Vamos ver os 3 tipos de arrebatamento. O primeiro é o pré-tribulacionismo. Então, muitos falam sobre um arrebatamento secreto e um segundo arrebatamento. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não dá margem para isso não, tá? E eu vou provar para você. Então, se Jesus tira a sua igreja, esquece do povo judeu, tira só a igreja, antes dos 7 anos, ele casou com meia noiva, metade só. E a outra noiva ele largou por aí desamparada. Outra coisa, se Jesus tira a igreja antes da tribulação, ele tirou o único poder de Deus na terra, que somos nós. Então, durante esses 7 anos, Deus, então, tem uma coisa de querer só matar a gente. Ou seja, esses 7 anos, então, é só para Deus agora destruir gente. E isso não fecha com o caráter de Deus. Deus não vai tirar o poder dele da terra e largar as pessoas na terra ao bel prazer do anticristo e do diabo para serem mortos. Porque ele não tem prazer na morte de ninguém. Se ele tira o poder dele da terra antes, simplesmente quem ficar aqui é para sofrer e morrer. Isso não fecha com o caráter dele. Porque, abre comigo 1 Timóteo 2,4. O caráter de Deus não é matar as pessoas, é salvar as pessoas. 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O único poder de Deus na terra para converter está dentro da igreja. O Espírito Santo está em nós. E se ele arrebata a igreja, leva o Espírito junto. Ficou aqui na terra trevas. A capetada aí matando, e Deus agora permitindo que o anticristo, o diabo, fique livre, leve e solto. Então, o arrebatamento pré é muito presunçoso, como se a igreja fosse algo sensacional e o resto das pessoas não valessem mais nada para Deus. Meu amigo, entende uma coisa: qualquer ser humano para Deus vale muito. Jesus não morreu para você ter casa, carro, nada disso. Isso ele te dá. Ele morreu para salvar tu e a tua casa. Ele morreu para tirar o fardo pesado e colocar o leve. Ele morreu para te dar a vitória, para tirar você do inferno. Põe isso na sua cabeça. Ele morreu para salvar pessoas e não coisas. As coisas te serão acrescentadas. Agora ele quer salvar tu, a sua casa, o seu vizinho, essa nação. Ele quer que o evangelho seja propagado para salvar pessoas. Como que ele arrebata a igreja antes e deixa agora 7 anos de trevas na terra? Então, a primeira teoria é essa. Como eu já te disse, ela não fecha nem com o caráter de Deus. Não fecha. E os que dizem que tem um arrebatamento aqui antes, os crentes santos, e um no final, para purificar os meia-boca, que vão ficar para trás, eu quero que você leia comigo um versículo de Apocalipse, capítulo 20, que só existe uma ressurreição para salvação. A segunda ressurreição é para juízo, não para salvação. Olha o que diz aqui em Apocalipse 20, verso 4. E você vai ver que essas pessoas que subiram, os que passaram por esse período de 7 anos e foram mortos, não é porque eles eram meia-bocas, não. É porque eles eram os verdadeiros cristãos que suportaram a tribulação e venceram o demônio e o anticristo, porque não se curvaram nem à marca da besta e nem adoraram esse império. Vamos ver. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles ao qual foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados,
por causa do testemunho. Olha só, esses decapitados foram mortos porque testemunharam Jesus. E diz mais, bem como por causa da palavra de Deus. Isso aqui não é crente meia boca, não. Isso aqui é gente santa, que morreu para não adorar a besta e nem receber a sua marca. Vamos ver, ó. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Ó, se a igreja foi arrebatada antes, como é que a pessoa podia aceitar a marca se ele já foi arrebatado? Aqui está falando que a igreja está na grande tribulação. E, ó, esses aqui são os que morreram e tem um galardão enorme porque eles morreram para não aceitar a marca e nem adoraram a besta. E diz o seguinte, nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E esses que passaram pela grande tribulação e não sucumbiram ao anticristo, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Olha aqui. Os restantes dos mortos, olha só, os mortos sem Cristo, os mortos sem Cristo não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui, ó, não tem arrebatamento, ressurreição de nada. Porque a primeira, ela é aqui, ó, no final dos 7 anos. Acabou de falar. É depois da grande tribulação. Vem o arrebatamento, a primeira ressurreição. A primeira ressurreição não é aqui, depois tem a segunda, não. Ó. Isso é conversa fiada. Ah, arrebata aqui um bocado e outro aqui. Isso é papo de crente que não quer ficar santo na terra. Isso é papo de crente que quer viver em meia boca, na fé, de uma vez salvo e salvo para sempre. Se Jesus voltar hoje, eu passo aqui pela grande tribulação para ser purificado e ficar bonzinho e subo depois. Você vai ficar para trás. E não está preparado para aquilo que vai vir. Outros creem que o arrebatamento será no meio. Eles creem o seguinte, logo que o anticristo é manifesto, por causa de um versículo de 2 Coríntios, capítulo 2, um versículo, que até que seja retirado aquele que detém o anticristo, eles dizem que esse versículo, o ser retirado que detém, é, na realidade, ser tirada a igreja. Então, vão voltar à mesma novela. Ó, durante 3 anos e meio aqui, então, ó, Deus agora vai ficar fritando gente aqui na terra, tá? Ele agora falando, agora chega, a minha misericórdia acabou, eu vou agora, tirei a minha igreja aqui no meio, e agora o resto aqui eu mato. Eu tenho prazer em matar todo mundo aqui agora. Não fecha de novo. Isso não é o caráter de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Qual é a igreja mais santa que pisou aqui na terra? Você sabe? Eu te falo qual. Aqui está lá no livro de Atos. Aqui fala, Paulo relata em Corinto, os irmãos em Tessalônica. Ó, essa igreja era a igreja mais santa. Você vai ver que os irmãos vendiam as suas propriedades, dividiam à medida que um ou outro tinha necessidade, partiam pão de casa em casa. Mas é interessante que essa igreja, essa do primeiro século, resolveu ficar toda em Jerusalém, reunida lá no seu conforto, próximo ao templo, toda feliz. Eram chamadas de seita dos nazarenos, do caminho. Estava tudo reunido. Sabe o que Deus fez? Deus falou, vocês estão achando que a salvação é só para vocês? Vocês estão encheios do Espírito para ficar dentro de casa? Pois Deus vai e passa Tiago. Permite que Tiago seja morto ao fio da espada. E permite que Pedro seja preso. Você sabe para que Deus permitiu isso? Que tudo acontece com a permissão dele? Para espalhar o bolinho. Esse bolinho que está ali na sua vidinha cheia do Espírito, ele espalha o bolo, porque ele quer salvar milhares de pessoas de toda língua, povo, raça e nação. E aquela igreja foi a igreja mais perseguida. São 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja. E quanto mais eles perseguiam e matavam, mais aquela igreja crescia e tinha poder na terra. Meu irmão, morrer com Cristo é lucro. Deus permitiu que aquela igreja, ó, quantos morreram? Pedro, ele já disse para a igreja que ele vai morrer. Você quer ver como é que é? Ó? Pedro, abre aí 2 Pedro,
Eles não estão nem aí para morrer, não, porque eles creem na vida eterna. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ó, verso 13. 2 Pedro, desculpa, 2 Pedro, capítulo 1, verso 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças. Certo, olha o 14, de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ó, Jesus falou, Pedrão, eu vou levar você, ó. Prepara aí que você vai morrer. Tá nem aí. O cara não tá nem aí. Agora quer ver outro? Abre aí comigo 2 Timóteo. Hoje tem crente que morre de medo do apocalipse, de morrer. Está precisando converter, então, aceitar Jesus. E se hoje fosse o último dia? Você não precisa morrer no apocalipse, não. Você pode morrer qualquer hora. 2 Timóteo, capítulo 4. Olha outro aqui. Apóstolo amado de Deus. Todos dois. Esse aqui agora, diz a tradição, que esse aqui morreu decapitado. O outro, que eu li, Pedro, diz a tradição que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, tá? Isso são outros livros, tradição, né, que dizem a morte dos apóstolos. Mas vamos ver aqui. 2 Timóteo 4,6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, eu vou morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O galardão é dado na vinda. Quando Jesus vir, ele vai dar o galardão. Paulo, aguardando para morrer, escrevendo para a igreja. Então, ó, se Deus não poupou essa igreja aqui, ó, para ser testemunha, ele vai poupar essa agora. Essa agora, que está mais preocupada com as coisas do mundo do que com o reino de Deus. Meu irmão, eu vou te falar, ó. Se você não sabe, Deus manda em tudo, tá? Até no anticristo, no capeta, em tudo, e tudo ele tem um projeto. E não põe a sua fé nesse arrebatamento nem nesse não, tá? Porque a Bíblia é clara que há um arrebatamento no final. Eu acabei de ler lá. Então você tem que estar preparado para esses 7 anos. Preparado é o quê? O que Paulo falou aqui? Guardei a minha fé. Você é salvo pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo. Você foi salvo pela fé. Ele diz, ó, o meu justo vai viver pela fé nesse tempo. Viver pela fé agora é fácil. Agora, viver nesse tempo pela fé, quando só compra e vende quem está marcado, é fé. Fé é você hoje ter a certeza da sua salvação, indiferente do que você está passando nessa terra. Você é filho de Deus, não é porque você tem coisas materiais, não. Se você está doente ou curado, não interessa. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é filho de Deus, porque está escrito, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, curado, doente, com emprego, sem emprego. Eu quero dizer uma coisa, se você é de Jesus, comida e roupa não vão te faltar hora nenhuma, até a consumação dos séculos, nem para você e nem para a sua família. Ele mandou você olhar os pássaros no céu, o lírio no campo. Ele sustentou um povo 40 anos para provar para você que a sua dependência é Ele e tem que estar nele. Então não fica com medo de tribulação. Que diz, ó, a outra linha, nós vamos estudar para ver se isso procede ou não. Então, eu quero que você fique gravado uma coisa na sua mente. A Bíblia, vou repetir, ela é um projeto de Deus com a humanidade. E esse projeto tem Romanos 8, 29. Chama família. Fazer filhos à imagem de Cristo. Para isso, Jesus morreu na cruz. Para resgatar a família de Deus. E agora, todos que o recebem poder para serem feitos
filhos de Deus. Só esse privilégio não é seu, não, nem dos predestinados, não. Esse privilégio é dado a qualquer um que quiser. Por isso nós temos que ser testemunhas. Todo aquele que vem até ele, de modo nenhum ele lança fora, não lança fora. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, ele quer salvar a gente até o último minuto da tribulação, ele quer salvar. E nós vamos ver a importância dessas duas testemunhas durante esse período de 7 anos. Tanto da igreja quanto o povo judeu tem um chamado nesses 7 anos. E nós vamos estudar isso no livro do Apocalipse. Você vai ver que o Apocalipse está todo linkado nessas testemunhas. O Apocalipse gira em torno dessas testemunhas para concretizar lá no fim. Você está triste hoje? Então fica alegre. Deixa eu te mostrar o fim. Eu gosto da Bíblia, é um livro maravilhoso, que ela tem um fim já. O capeta já sabe o fim dele. Então, ele quer levar o maior número para o buraco com ele. Para isso, ele cega você, te mostra o mundo aí, os prazeres momentâneos do mundo, e fala, persegue isso aí, ó. E você sai igual um louco, perseguindo as coisas do mundo. Eu quero, eu tenho, eu vou. E, de repente, você bate as botinas, e aí? Ah, pastor, vou morrer com 120 anos. Deus permita. Vai lá no cemitério. Quando eu vou em enterro no cemitério, eu fico olhando aquelas plaquetinhas no chão. É gente de 10 anos, 5, 40, 50, 30, 20, 80, 90. Lá não tem só gente de 90, 100 anos, não. Tem gente de toda idade. Ali, ó. Naquele lugar. Então, a primeira coisa que você tem que ter não é medo do apocalipse, não. É a certeza da sua salvação. Não deixa ninguém roubar isso de você. Nem anticristo, nem falso profeta, nem tribulação nesse mundo, nem doença, nada. Não deixe nada te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Ó, o nosso tempo acabou. Mas o domingo está aí na sua mão para você fazer a diferença nele. O domingo está aí ainda. Esse dia é um presente de Deus para você. Pode ser meu último dia. Amanhã, às vezes, você fala, o pastor Rodrigo morreu. Pois então, eu vou te falar. Se por um acaso Deus me levar hoje, você não vai falar o pastor Rodrigo não morreu, não. Vai falar o pastor Rodrigo mudou de endereço. Ok? Porque quem tem Jesus não morre, não. Muda de endereço. Fulano crente morreu. Mentiu. Não morre, não. Todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. É uma mudança de endereço. Paulo fala, ó, não sei se eu quero ficar aqui ou ir embora, que é infinitamente melhor. Meu irmão, não tem medo de apocalipse, não. Agarra no Senhor, confia nele. Eu quero orar por você nessa manhã. Essa pandemia tem criado doido, tem criado uma angústia nos crentes, como se você dependesse desse mundo para viver. Ou se tem essa epidemia, é com a permissão de Deus. Tudo é com a permissão dele. E tudo ele tem um propósito. Esse ano não é um ano perdido, não. Esse ano é um ano que está começando para você hoje. Para você pregar o evangelho, ganhar alma. Olha que maravilha, essa epidemia para você ganhar alma é uma maravilha. Eles estão tudo com medo. E gente com medo é bom demais para aceitar Jesus, porque tem medo de morrer. A primeira coisa que o Senhor faz na vida de uma pessoa, ele te livra do pavor da morte. Vamos orar, então. Se você não entregou sua vida para Jesus, se você está andando meia boca por aí com essa crença, se Jesus voltar, você estando aqui meia boca, não tem problema. Eu quero te dizer, lá em Hebreus 12, 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É ninguém. Então, pede o Senhor. Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda lá no meu trabalho, me ajuda no meu casamento. Me ajuda, Senhor, a viver esses momentos de angústia que muitos estão passando. Me ajuda, me enche do teu espírito.
Eu quero orar por você. Você que não aceitou Jesus, ou que precisa voltar para os caminhos dele. Fala, Senhor Jesus, volta para mim. Eu abro meu coração, confesso ao Senhor, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Eu creio que eu tenho uma aliança com o Senhor e eu não abro mão dessa aliança. Por isso, perdoa os meus pecados, me dá a tua paz. Me capacita a viver nesse mundo que jaz no maligno, a ser luz aqui, a ser bênção, a abençoar vidas aqui nesse lugar, Pai. E você que nunca confessou, fala, eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, e abro o meu coração, entra na minha vida, entra na minha família, entra nos meus projetos. O Senhor é o meu Senhor. Ora com fé, porque a salvação é pela fé. E é a graça de Deus. É um favor que você não merece. Ninguém merece. Não é um privilégio de predestinado. Ela é aberta ao mundo. Deus enviou o Filho dele para que todo que nele crê, em qualquer lugar do mundo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero desejar para você um bom domingo, uma boa semana, que você pense nessas palavras. O projeto não tenha medo de Apocalipse, não tenha medo. Tenha certeza no seu coração. Leia a Bíblia, faça culto doméstico. Mude, mude com as pessoas. Peça a Deus força para te mudar, porque o Espírito é poderoso para mudar a nossa vida. Que Ele abençoe a você, a sua família, que Ele te guarde, que Ele livre você de todo o mal, em nome de Jesus. Há uma bênção dada no livro de Números, capítulo 6, verso 24 a 26, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Fiquem na paz, então. Tenham um bom domingo, um bom fim de semana aí, um resto de fim de semana, tá? E uma boa semana para vocês. Se Deus permitir, até domingo que vem. Fica na paz. Deus abençoe. Eu vou, então, desconectar agora, tá? E você fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Fica na paz aí, todos. Deus abençoe.